Ele falou, olha, quem diz que daqui 10 anos as crianças vão usar caneta e lápis? Talvez as crianças não vão nem conhecer isso mais. Não, porque principalmente assim, algumas escolas mesmo já introduzem a tecnologia, computadores e tal, tablet e tal, a criança fica desenhando e escrevendo ali, não vai usar. Né? Porque nós raramente usamos, assim, usa fazer essas anotações, porque às vezes você quer ainda... O problema é que, veja só, a tecnologia surgiu e o interesse é outro, não é educação, por mais que ela é útil, tem a sua eficácia para educar também. Mas ela não tem esse compromisso que a educação tem. Acontece que a educação tem que achar um meio para adequar isso. E aí é o problema maior. Porque isso implica uma série de fatores, de lei à didática, né? De ensino, professor. E limites também, né? Nossa, é complicado. Muito complexo. E daí o drama que os professores vivem, né? Eu vejo constantemente agora como orientador, né, falei, então quando eu cheguei em 2019, trabalhei um pouco na orientação, não, eu cheguei fui direto para a orientação, e logo veio a pandemia, passei todo esse período pandêmico que a gente fazia um horário corrido, né, trabalhei o tempo todo e trabalhei, viu, trabalhei, tinha dia que deixava uma quantidade de serviço para o outro porque altera na rotina, né, às vezes na rotina você já sabe os limites, quando altera você tem que, né, suprir. E aí você não tem noção de quanto drama, o ideal é ver lá o quanto aluno passa lá para minha sala. Então, quanto drama que os professores vivem. O orientador, quando eu cheguei, o Eudino... Você viu, meu filho hoje, 6 anos, tá falando para o meu ideal, porque a sala da diretora ali, ela é brava, né? Ele já visitou a sala da diretora, sabe como é que é? É desse jeito. Mas então, quando eu cheguei, o Eudino me sugeriu, o Eudino trabalhava na época na vice-direção, a diretora tinha viajado, estava de férias, e ele que sugeriu que eu trabalhasse. Sim, fica à vontade. Dona Elza, aceita o convite de vir fazer entrevista com a gente? Valeu. Só tem gente boa aqui. Então, eu cheguei, ele me sugeriu, e naquela ocasião, talvez ele nem lembre disso, mas ele falou assim, ó, Antônio, orientador, não aguenta que o máximo é 3 anos. Já se assustou de cara. E eu pensei, como eu tinha a intenção de viver a experiência, eu trabalhei em sala de aula, então eu queria viver nova experiência. Falei com ele, Eudino, se você me der suporte, eu vou tentar trabalhar. E aí iniciei, assim, né? Desenvolvi um projeto em 2019 que foi bastante interessante, eu acho que é válido comentar aqui. Pode comentar, filho. Quando chegar ao limite, aí vocês me Não, dizem, pode ir, aqui é sem... Pode ir. Falar, não, pode falar. Então, eu desenvolvi um projeto e na ocasião tinha muito problema, os alunos já em idade desproporcional, e eu pedi aos professores que mapeassem para mim os alunos com maior problema disciplinar. Não considerei a questão aprendizado. Eu queria a questão disciplinar. Então eu falei com ele, me manda os alunos mais rebeldes. Foi assim mesmo, escolhido. Então eu mapeei 20 alunos, 10 pela manhã e 10 à tarde. E comecei a trabalhar um bate-papo, como nós estamos fazendo aqui. Sentava numa sala, não era aula, então era um bate-papo. Mas eu tentei buscar, entender esses alunos, conversar com cada um deles. E assim, não foi fácil no início. Imagina eu colocar um só da trabalho. Já trabalho 20, 10. E aí comecei trabalhando com essa turma, inclusive virou um artigo. Publiquei o artigo falando sobre o assunto. E assim, hoje eu fico muito feliz. Recentemente, acho que foi semana passada, a diretora Elza, ela se estiver assistindo, se vai assistir aqui, a diretora Elza me falou, Toninho, lembra daquele aluno, e eu, da mesma forma, não vou citar o nome aqui, olha, ela falou assim, eu estou tão orgulhosa de ver aquele menino. Ela citou um dos desses. E aí ela falou assim, eu vejo esse menino trabalhando, menino que dava um trabalho, e muito trabalho na escola. E aí assim, eu vejo aquele menino trabalhando e vai na escola e está tão educado. Passa perto de mim, me dá bom dia, pergunta como eu estou. E assim, só que para sintetizar um pouco disso. E esse ano resta 3 desses 20. E para minha surpresa, dos 3, 2 recebeu o certificado que a gente dá lá, um certificado simbólico, né, de aluno de destaque. Cara, que bacana. E a terceira pessoa, o professor falou para mim, Antônio, ela só não vai receber o certificado porque ela tem dificuldade na aprendizagem. Não é justo eu dar o certificado para ela.
Interessante, professor, assim, você falando assim, né? Como às vezes ele só quer ser ouvido, às vezes, né? Isso. A gente às vezes leva alguns apenados para fazer um tratamento, tipo CAPS, passar pelo psicólogos, psiquiatra, e aí você vê a história deles. Tudo começou assim, primeiro, às vezes, pelo rompimento familiar, pela estrutura familiar. Um desentendimento com o pai ou com a mãe, ou o pai que foi embora, que saiu e abandonou, assim, tipo, abandonou não, às vezes até nem abandonou, né? Só se mudou de casa, criança entre 6 e 7 anos, e ele ficou com aquele trauma. De o pai foi morar com outra pessoa, morar com outra, às vezes com outra família que tem outro filho, e não dá a atenção que tinha, né? Porque o senhor tem filho também, o senhor sabe que quando estão perto, eles são um chicletinho com a gente. Você chega no trabalho, eles tá colado. Você vai sair e fala, não, pai, não vai sair, não, fica comigo. E a família se dissolve e eles ficam. E às vezes eles dão esse problema porque tá com alguma dificuldade dessa aí, né? Relacionamento em casa. O pai às vezes trabalha mais, a mãe trabalha demais, às vezes os dois se separaram, e às vezes ele tá fazendo uma coisa para chamar atenção. Né, chamar atenção, e quando o professor consegue identificar isso, é muito interessante, como você falou assim, né? Então, é muito sério essa situação de estrutura familiar, e eu posso dizer isso com propriedade. Não mencionei aqui, mas assim, eu tive separação e criei meus 3 filhos. Então, meu caçula tinha 2 anos e 7 meses, e aí só para dar suporte a isso que você falou. Então, assim, o meu caçula teve um problema sério psicológico. Então o menino, sem muita explicação, começou a dar uma febre. Isso foi nos dias logo que eu me separei. E eu nem me dei conta de que fosse em função da separação. E aí ele começou com febre, e deu crise. Deu uma crise como se fosse essa crise de epilepsia, né? Com uma convulsão, na verdade. E eu vim fazer uma consulta dele, o médico examinou e falou, não, seu menino não tem nada. Aí contei a história, né? Trouxe a mãe dele junto e tal. E aí o médico falou, não, o problema dele é emocional. Emocional, E realmente tratei dele. Hoje ele tem 13 anos, faz o 9º ano lá no colégio estudante. Então, sem problema. Mas se eu não tivesse acompanhado, dado suporte... Dar suporte, era trauma. Era complicado, né? Sério, é muito sério. É muito interessante. A criança espelha na gente. Espelha. O meu quer ser polícia. Toda hora vai esperar ele crescer mais. Você é referência, você que eu falo pai, é referência boa ou ruim. Mas E aí é o detalhe, né? Você pode ser uma boa referência e pode ser uma má referência. É o risco muito grande. Eu lembro assim, meu pai foi uma benção, mas ele tinha a atitude que ele fazia, que quando eu via, só que eu bati na tecla, eu falei, eu quero ser tudo ao contrário. E realmente eu tento o máximo, porque às vezes também a gente tem os traços de DNA, né? Sim. Tanto faz tender pro bom, quanto tender pro lado ruim. Eu brinco com os meninos que trabalham, você fala, tem um lado mal que eu tenho que matar ele todo dia, porque se ele aflorar, ninguém segura não. Então, assim, mas é interessante. A mente da gente é assim, eu penso que todo ser humano, ele tem os momentos. Você tem momentos que você sai um pouco do limite, é natural, a gente é humano. Né? Então, extrapola, o humano tem, né? Tem. Mas eu acho que a vida com a educação, seja ela familiar, religiosa, eu valorizo minha família de origem católica. Eu não sigo como meus pais, eu tenho meus pais ainda, né? Que vão na igreja, seguem. Eu não sigo como eles, mas também serviu de base. Então. Eu acho que eu tenho uma base, por mais que eu não frequentei igreja como meus pais, não dei o exemplo que eles dão, mas eu tenho uma base também. Uma base. Isso ajuda muito, influencia muito. Então, aquele momento que você pensa em fazer uma bobagem, mas volta atrás. Você volta atrás, né? Então, eu família e igreja. Então, eu falo isso. E aí a gente não tinha falado, se bem que eu lembrei, mas eu não estava querendo entrar muito nesse assunto, porque quando eu falei da escola família, e nós temos a ausência da religiosidade. Então hoje as pessoas, por mais assim, às vezes a família até vai, mas vai numa igreja ou outra, na outra. Então não tem uma linha, né? Então isso dificulta muito também. Vamos falar do livro? Não, isso aqui é só uma pergunta. Eu estava vendo uma propaganda da faculdade que dá curso de capelania. Aí eu fui pesquisar e vi que dá para trabalhar com isso nas escolas de capelania, né? Tipo aconselhamento. Não tenho conhecimento.